Quem vence essa batalha, investidor? Então, um vídeo bem rápido para a gente mostrar qual que é as vantagens e desvantagens dos produtos financeiros que vocês estão muito acostumados, né? CDB, consórcio, FIIs, né? Fundos imobiliários, e um que talvez vocês não conheçam muito, que eu vou apresentar para vocês aqui, que é renda fixa com ações. Vamos comparar os quatro e até o final desse vídeo você vai chegar na conclusão de qual que é o melhor produto para você, tá? Então vamos lá, eu vou diminuir aqui a minha tela e a gente vai começar aqui falando do CDB. Vou deixar bem pequenininho aqui, né? Então vamos lá, o CDB, você vai lá no seu banco e se você não tiver milhões, né, não tiver um relacionamento de longo prazo com o banco simplesmente ele vai te oferecer a rentabilidade de mercado. Qual que é essa rentabilidade de mercado? Ele vai te oferecer isso daqui, ó, entre 75% e 90% do CDI. Tá? É o que ele vai te oferecer, a não ser que você tenha muito dinheiro, já seja um private da vida lá, e aí ele pode te oferecer, vai, até 100% do CDI, tá? E o CDB simplesmente você vai colocar o seu dinheiro lá, né? Vai colocar lá seus R$ 1.000, e no final do período você vai receber lá o 1.100, né? Você vai receber lá a sua taxa lá, seja ela qual for, né? Coloquei aqui um exemplo de 10%. Então, o seu dinheiro todo dia ele vai crescendo um pouquinho, que nem está aqui nesse gráfico. Então, e simplesmente isso. Lembrando que aqui no CDB você tem a garantia, né, do FGC de até 250 mil por CPF e tudo mais. Quem não assistiu o vídeo que eu falo sobre a quebradeira dos bancos, desses bancos que oferecem CDBs acima de 100% do CDI, eu vou deixar o card aqui e você assiste, tá? Aqui eu estou falando dos bancos grandes. Eu nem vou entrar na seara desses bancos pequenos que vivem oferecendo para você, investidor comum, né? CDBs de 150%. Esses bancos eles te oferecem esses CDBs porque eles estão super alavancados, tá? Diferente dos bancos grandes. Então não vou entrar nessa seara, mas quem quiser, assiste o vídeo aqui que eu vou deixar no card sobre uns bancos aí que andaram quebrando, tá? Mas o CDB é assim que funciona, tá bom? Outra modalidade que está muito em evidência, que provavelmente vocês aí, né, em rede social, né, que fica lá navegando em rede social, deve ter visto consórcio. Consórcio realmente é um negócio bem interessante. E tem várias modalidades, tá? Mas o primeiro ponto do consórcio é a questão da liquidez. Independente da modalidade que você entre, geralmente a modalidade que você entra é a modalidade de, puta, eu tenho uma renda, eu vou lá e compro uma cota de um consórcio de forma que eu espero que eu seja sorteado daqui a um tempo para pegar esse crédito e para comprar um imóvel, tá? Vamos partir primeiro dessa modalidade aqui de consórcio. Então vamos lá, você ganha seus R$ 5.000 da vida, seus R$ 3.000, sobra uma rendinha de forma que você tem zero de patrimônio e que você quer ter um patrimônio de 500 mil num menor espaço de tempo. Então, o consórcio realmente tem essa modalidade que te proporciona isso. Como é que funciona? Você vai lá, compra uma carta de crédito de R$ 500.000, você vai pagar em torno de R$ 700 a meia parcela, né? E você começa a pagar, vai pagando, vai pagando, vai pagando. Quem sabe um dia, talvez, se os astros se alinharem, você é sorteado. E quando você for sorteado, realmente, você do nada, você não tinha um patrimônio e de repente você tem R$ 500.000 em crédito. O que, que é oferecido para você? Você pega esse crédito para comprar um imóvel, certo? Então você vai lá e compra um imóvel, perfeito? Você comprou um imóvel, pô, legal, você tem um patrimônio agora. Só que primeiro que você tem um patrimônio agora imobilizado, tá? Se você quiser vender, você tem a questão de liquidez. Você tem o imóvel imobilizado, né? Vou deixar aqui imob, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você não tem tanta liquidez, a não ser que você queime se você precisar do dinheiro e quiser vender. Mas se você pegou seu patrimônio e travou ele no imóvel, ok, eu não estou falando nem que está certo nem que está errado, só estou te contando aqui como é que funcionam as coisas, tá? E aí o que acontece? A sua parcela que era de R$ 700, ela não vai ser mais 700, ela vai ser de 1.400, porque você pagava meia parcela até o sorteio. Depois de sorteado, a parcela é full. Mas ok, você comprou o imóvel e você alugou esse imóvel. E com o rendimento do aluguel desse imóvel, você vai pegar ele e vai pagar a prestação do consórcio, tá? Quais são os pontos aqui? Primeiro, inadimplência, né? Inadimplência. Você pode ter inadimplência. Segundo, vacância. Você não conseguir alugar. É, Vamos supor que você consiga alugar. O rendimento do aluguel, ele talvez fique justinho ali com a parcela que você tem que pagar. Ou às vezes não. Hoje um aluguel, você tem que escolher bem o imóvel, mas ele vai te pagar no máximo 0,5% do valor do imóvel, tá? Agora vamos pensar em outras circunstâncias. Vamos pensar o seguinte: você foi lá e alugou, deu inadimplência. Aí você quer tirar a pessoa do imóvel. Todo mundo fala aí por aí na internet, ah, é tranquilo tirar? Até é.
não é tão complicado assim. Mas geralmente, quando você tem problema para tirar o inquilino do seu imóvel, o que que acontece? Ele vai deteriorar seu imóvel, tá? E já está na conta. Se você for olhar vídeos aí por aí, estudar um pouquinho mais, quando você tem complicações para tirar o inquilino, o que que acontece? Já está embutido numa conta que ele vai deteriorar seu imóvel e você vai ter que gastar 7% do valor do imóvel para reformar ele, tá? Para você conseguir realugar de novo. Então tem todas essas questões aqui no consórcio. É uma modalidade boa? É. Só estou colocando que existem riscos. Da mesma forma que existem riscos no CDB, que eu acabei de falar. Até 250 mil o FGC garante, mas a gente teve uma quebradeira, que eu deixei o vídeo aí no card, que você vai ver que, cara, por pouco, né? Por muito pouco, o FGC não ia conseguir garantir todo mundo todos os credores aí de alguns bancos que andaram quebrando, tá? Então a gente precisa ficar atento a isso. Tá? Existem outras modalidades de consórcio, né? Tem aquela modalidade que, por exemplo, se você já tem um imóvel, né, um imóvel quitado seu, no seu nome bonitinho, você faz uma carta de crédito e você pode até comprar uma carta contemplada e atrelar essa carta contemplada dentro do seu imóvel como uma reforma, de forma que você consiga sacar esse dinheiro líquido na sua conta e aplicar esse dinheiro da forma que você bem desejar, tá? Mas eu não vou nem comentar disso daqui. Se alguém tiver curiosidade, pode comentar. Quem sabe eu faço um vídeo futuramente. Mas isso daqui é para quem já tem um imóvel quitado. Então eu estou falando especificamente comparando CDB, consórcio na sua modalidade mais trivial, que é você entrar, comprar uma carta de crédito, pagar meia parcela de forma que você queira ser sorteado para ter um patrimônio no futuro. Quando você é sorteado, você compra o imóvel e eu estou colocando aqui os riscos que estão dentro dessa seara, tá? Um outro investimento que muita gente tem, eu tive há muitos anos atrás, né, antes da pandemia, quando começou a questão aí dos fundos imobiliários, né? Depois da pandemia, muita gente nunca mais, depois que entendeu mesmo como é que funciona o fundo imobiliário, nunca mais voltou para eles. Eu sou um deles, tá? Mas tá aí, fundos imobiliários, então você vai lá, você pode comprar, tem vários tipos de fundo, né? Fundos de, os FOFs, que são cotas de outros fundos imobiliários, tem fundos de tijolo, tem fundos de lajes corporativas, tem fundo do agro, cara, hoje em dia tem fundo de tudo, né? Você simplesmente entra ali com uma cota e você vai receber o dividendo ali todo mês do fundo imobiliário. Eu estou colocando aqui 14%, que é exatamente, vai, próximo da nossa Selic aí, né? Justamente, assim, você até tem fundos que paguem isso, né? São fundos até um pouquinho mais arriscados. Mas você tem. Mas aqui para a gente não ficar debatendo se paga 10, se paga 20, se paga 15, paga 14, tá? Que é a nossa taxa Selic. Então, quando você investe nisso, o que que você tem? Você tem os dividendos e você pode ter a valorização da cota, tá? O que que vai contra aqui? Geralmente, em períodos de taxa de juros altos, ou quando a taxa de juros está subindo, as cotas se desvalorizam, tá? E você não tem proteção. Você não tem proteção. Se você precisar sacar o dinheiro, seu patrimônio vai estar pequenininho. Pode ver o que aconteceu com o índice FIX, que engloba vários fundos imobiliários. Recentemente, com a alta da taxa de juros, os fundos imobiliários, ó, minguaram. Pega na pandemia, os fundos imobiliários minguaram, não por causa de taxa de juros, mas porque você não tem como criar um mecanismo de proteção em cima dos fundos imobiliários. Então, ele é legal no médio e longo prazo? Ele é legal. Só que fundo imobiliário é o seguinte, ó, ele oscila tanto quanto, pode falar o que quiser, mas ele oscila tanto quanto uma ação. Então você pode comprar aqui, ele pode valorizar, ele cai, pode ficar abaixo, seu patrimônio pode ficar negativo, né? Em termos de valorização do que você comprou e tudo mais. Mas pensando no buy and holder de fundo imobiliário, compra aqui, ele não está nem aí para o preço, ele só quer receber o dividendos lá no médio e longo prazo. Mas, se ele precisar do dinheiro por alguma coisa que aconteceu na vida dele, na família dele, ele precisa sacar o dinheiro aqui, o patrimônio dele vai estar menor do que aquilo que ele investiu no começo, tá? Porque você não tem como criar aqui no Brasil, por enquanto, você não tem como criar um mecanismo de proteção, tá? Então, fundos imobiliários, eles sofrem muito em altas de taxa de juros por um período, né? Enquanto a taxa de juros estiver subindo, vai estar sofrendo. Está acontecendo isso. Agora, os fundos imobiliários já estão recuperando um pouco. E ele não tem mecanismo de proteção. Então, ele tem várias variáveis aí que acabam jogando contra ele, tá bom? E aí, agora vamos para renda fixa com ações, tá? Talvez muitos de vocês não conheçam essa modalidade, mas é você montar a sua própria aplicação financeira dentro da Bolsa de Valores. E aí, quando você tira o seu dinheiro de aplicações tradicionais, por exemplo, dos grandes bancos, igual o CDB que eu te mostrei, você tende a querer buscar rentabilidades nesses bancos menores, que vão te pagar um 120, 130, 140, 150% do CDI. E eu acabei de falar que eles são mais arriscados. Quem que você acha que tem maior probabilidade de quebrar? A Petrobras, né, o próprio Bradesco, o próprio Itaú, o próprio BTG Pactual, a Vale do Rio Doce, ou esses bancos pequenos? Tá? Não vou citar nomes, mas você raciocina um pouco. Quem que você acha que tem maior probabilidade de quebrar? Tá bom? Então aqui
você montar a sua renda fixa, e é possível através dos derivativos e das ações, né? Então, eu vou colocar aqui ações mais opções, que são os derivativos que a gente usa para fazer esse tipo de operação. Muito simples, você só precisa de 5 minutos por mês para montar. Você monta e desmonta. Nessa estrutura de longo prazo, de curto prazo, desculpa. E como que ela funciona? Muito parecido com o CDB. Você vai colocar lá o seu dinheiro, R$ 1.000, e lá no final você vai receber a sua rentabilidade. O seu capital, ele vai crescer dessa forma aqui, tá? Ele não oscila. Ele não oscila, que nem lá no fundo imobiliário, que acontece isso daqui. Tá? Em contrapartida, o mercado financeiro não tem almoço grátis, é tudo uma troca. Então, para você ter essa rentabilidade sempre crescente, você troca essa volatilidade por segurança. Quando você troca a rentabilidade por segurança, você não tem uma rentabilidade alta. Então, a rentabilidade nessa modalidade, ela vai ser muito parecida com a Selic, tá? Com a LFT. Mas agora vamos lá. Quais são as vantagens de você fazer esse tipo de aplicação? Primeiro, você não precisa do fundo garantidor de crédito. Primeira coisa, você pode colocar lá R$ 1 trilhão. 1 trilhão não, estou exagerando. Mas você pode colocar mais do que 250 mil. Você não precisa do FGC para garantir. A própria bolsa, através das chamadas de margem, ela garante que caso aconteça uma catástrofe, que acho que só na crise de 2020, 1929, lá dos Estados Unidos, que deu algum problema desse tipo, né? As contrapartes vão receber o seu dinheiro. Mas, de novo, a probabilidade de um banco quebrar um banco pequeno, um banco médio que te paga rentabilidade alta é muito maior do que isso. Por isso que aqui você não precisa do FGC. Nessa primeira modalidade, eu estou falando de operação de 30 dias, mas você pode sair a qualquer momento, você tem liquidez. Aqui você tem proteção, você pode ver que a gente está fazendo a renda fixa com ação, mas você eliminou toda essa volatilidade aqui. Por quê? A gente usou alguns derivativos aqui para criar um pacotezinho para fazer essa operação de renda fixa. Tá? E menos taxas embutidas, porque não é um gerente de banco e não é uma corretora te oferecendo produto. Você mesmo está acessando direto a fonte, direto à bolsa de valores para criar sua própria aplicação financeira. Tá? Então, isso daqui comparando com as anteriores. Agora a gente vai para uma seara aqui. Cara, o que, que proporciona você fazer essa operação de renda fixa com ação? É, te proporciona, né? Então vamos lá. Primeiro, a partir do momento que você se torna acionista da empresa, sem sofrer essa volatilidade da ação, essa é a maneira correta de você sair das aplicações tradicionais e vir para a bolsa de valores, rentabilizar seu capital acima da média. Você passa a ser acionista, você recebe o quê? Você pode receber, né, dividendos, se você fizer essa operação com uma empresa boa, Petrobras, Bradesco, Itaú, Vale do Rio Doce, Copel, deixa eu ver aqui mais aqui, sei lá, todas, né? Minas, até com o próprio Bova 11 você consegue fazer isso. Tá? Então você recebe dividendos. Se a gente for para o caso da Petrobras, dividendos extras. Ela tem pago muito dividendos extras. Juros sobre capital. Quando você renova, eu chamei aqui de rolagens, né? Acho que está tremendo a tela. Eu chamo isso daqui de rolagens. As rolagens, você antecipa esse resultado futuro para hoje, tá? Aqui é um pouquinho mais avançado, mas também você não tem que fazer nada a princípio. A própria estrutura já te proporciona isso. O próprio rendimento da renda fixa que você vai ter, né, que vai ser em torno da Selic. E você também, quando você tem as ações em custódia, você pode alugar. E como um imóvel, você também pode ter a valorização da ação, tá? Mas aqui no caso a gente limitou a valorização à renda fixa. O que mais que você pode ter? Você recebe os dividendos, certo? Então, de tempos em tempos aqui, ó, você recebe caixa, diferentemente lá do seu CDB. Então, a sua curva de rentabilidade, no médio e longo prazo, ela vai estar aqui, ó. Ela vai estar aqui em cima. Dessa forma, você pode pegar esse caixa que entra e você não precisa aportar mais. O próprio processo dessa estrutura, você retroalimenta o processo com esse caixa. Ou seja, você compra mais quantidade de ações para aumentar o tamanho do seu CDB, tá bom? E tem um último aqui que eu chamo de spread, que aí é um pouquinho mais interessante, que é você, em detrimento da proteção de capital que você fez aqui, e dado isso, como não tem almoço grátis no mercado, igual eu comentei, você deixa a sua rentabilidade parecida com a Selic. Por mais que você tenha todas essas outras aqui, só que essas outras vão te proporcionar caixa para você retroalimentar o processo e não aumentar a sua rentabilidade. Só que o mercado financeiro é tão maravilhoso, principalmente na parte dos derivativos, que você pode usar essa ferramenta ou esse mecanismo aqui do spread, que ele vai te proporcionar, olha só o que eu vou falar, a rentabilidade que você deixou na mesa, em detrimento da proteção de capital, ele vai te suprir.
tá? Então, por exemplo, a ação subiu lá 20%, aí você fala, pô, Vinícius, eu montei uma renda fixa com a ação, ganhei lá minha renda fixa, ganhei caixa, pude retroalimentar o processo, mas eu conheço o ser humano e eu conheço o grupo de investidores que está comigo, eu já trabalho com pessoas com investimentos há muito tempo. A pessoa sempre fala, pô, mas subiu 20% e eu não participei da alta. Não tem problema. Quando você entende tudo isso daqui e você passa a fazer o spread, ele vai te suprir a não rentabilidade que você deixou na mesa em detrimento de proteção de capital, tá? E por empirismo, você vai conseguir rentabilidades parecidas com que o ativo subiu e você não participou, tá? Essa é a operação mais simples que eu consigo comparar com as anteriores, com CDB, com fundos imobiliários e com consórcio. Porém, quando você entende o mecanismo da renda fixa com ações, você pode criar variações dessa operação. Então você tem a renda fixa de curto prazo de 30 dias, que ela é feita de forma convencional, que foi o que eu apresentei, você vai ter a rentabilidade da Selic. Mas você tem outras formas de montar essa operação que você pode ter rentabilidades de até 3%, tá? Com capital garantido. Então você acaba fazendo uma aposta, só que de um lado você trava para você não derreter seu patrimônio, em detrimento de uma aposta na alta ou na queda do ativo, tá? Então, ou você ganha zero, ou seja, proteger o capital, ou você ganha de 2 a 3%. Tá? Sem contar aqui a rentabilidade do spread, que a partir do momento que você tem ações na sua custódia, você pode fazer esse tipo de operação. Tá? Avançando um pouco mais, você pode fazer essa operação de renda fixa com ações também de longo prazo. Geralmente a gente faz o quê? De 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, tá? Porém, tem liquidez, você pode sair a qualquer momento. A operação de renda fixa de longo prazo, feita da forma convencional, você vai receber em torno de 100% do CDI se a ação cair. E pode receber até 500% do CDI numa alta. Tá? Eu só estou apresentando aqui para vocês, não vou entrar no detalhe para vocês não se assustarem com esse tipo de rentabilidade, tá? Mas é possível fazer dentro do mercado financeiro. E mais as renovações mensais que você faz dessa estrutura que também vão te dando um dinheiro extra aí. Tá? E para finalizar, existe uma terceira modalidade de renda fixa com ações que eu chamo de longo prazo turbinada, que aí você participa numa valorização maior da ação. Se a ação subir até 10%, você pode participar. Então eu coloquei aqui, ó, na alta você participa de até 10% dessa valorização. E na queda? Na queda você tem seu capital garantido e mais a rentabilidade do CDI, tá bom? Então, resumo aqui do nosso vídeo. Esse vídeo aqui foi para quê? Comparar e para você chegar na sua própria conclusão do que faz sentido para você, do seu perfil de investidor, do seu perfil de pessoa, do seu perfil, do seu momento de vida. Comparei aqui CDB, duas modalidades de consórcio, fundos imobiliários e renda fixa com ações que você acessa direto a fonte, você mesmo monta a sua própria aplicação financeira. Você, no caso do CDB, você consegue acessar o CDB através do seu aplicativo do banco, da corretora, né? O consórcio, você precisa de uma empresa, de uma administradora. Os FIIs você consegue também fazer direto através da corretora. E a renda fixa com ações também direto da corretora. A gente ainda precisa da corretora como intermediário, mas você não tem ninguém ali te oferecendo um produto que você não saiba como que o produto funciona. Eu acabei de te mostrar exatamente como que ele funciona, tá? Então, você faz a sua análise, assista esse vídeo de novo com calma, para você entender e você chegar na sua própria conclusão o que cabe para você. Se você chegar à conclusão que montar operações de renda fixa com ações faz mais sentido, você pode deixar o comentário aqui ou me chamar para eu te explicar melhor como que tudo isso funciona. Lembrando que a gente está passando, né? Hoje é dia 10/4, às 2h20 da tarde, né? Mercado derretendo. Por quê? Porque toda essa questão das tarifas, né? Aí do Trump, Estados Unidos, com os outros países, agora ele colocou que ele deixou de lado por 90 dias, ele está negociando com os outros países, exceto a China, né? Então ainda tem o mercado aí está sentindo bastante. Então nesses momentos de crise, operação como essa de renda fixa, na minha visão, também faz muito sentido. Então estou colocando ela dentro de um contexto mais macro aqui para ajudar na sua tomada de decisão, tá bom? Então o vídeo de hoje, a batalha entre CDBs, consórcios, fundos imobiliários e renda fixa com ação fica por aqui.